Gente, já estou vendo aqui o nosso convidado, ele já está assinando aqui. Daqui a pouco ele já está mandando aqui o aceite. Então vamos se preparar, que ele já está quase adentrando aí a sala. Vamos dar um tempinho. E aí, grande amigo, grande Catulé Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, querido David. Um O áudio prazer está enorme. ouvindo bem? Oi, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Eu vou só perguntar a galera aí, vocês estão ouvindo a gente bem? A mim eles estão, porque já estava conversando com eles. Agora vocês estão ouvindo aí o Catulé? Eu Fala aí, tô te Catulé. ouvindo muitíssimo bem. Pronto. Acredito que a galera. Vamos ver se alguém diz aí se tá tudo ok o áudio. É só me dizem aí se tá ok o áudio. Sim, estão dizendo que sim, Catulé. Bom, mais uma vez, amigo Catulé Júnior, bem-vindo a essa live, hoje dia do turista. E é um grande prazer para a gente da Quatro Canto Turismo. Estou aqui representando a Quatro Canto Turismo. Como eu falei anteriormente, é uma empresa sociedade minha com Pedro Amorim. Pedro Amorim é um grande mentor, não só da empresa, mas como de todos os trabalhos, City Tour Rurais, Pedal Turístico, enfim, ele é o mentor mesmo. Então, vamos dar nome, né, fazer juiz a quem realmente faz. E para iniciar, eu fiz aqui um breve históricozinho do Catulé Júnior, né? Para as pessoas saberem como é o Catulé Júnior. Às vezes só conhece, talvez agora, desses tempos agora, porque tu for secretário, né? E aí tu ficou mais em evidência. Mas eu peguei aqui um apanhadozinho rapidamente, né? Catulé Júnior, né? O nome é Antônio José Bittencourt de Albuquerque Júnior, né? Para quem não conhece, é advogado, empresário da área de comunicação, casado, pai de 3 filhos, não é isso? Isso. Em março de 2019 entrou na Secretaria de Estado de Turismo, é isso? Fevereiro. Fevereiro, pronto. E ele investiu bastante, né, enquanto secretário, fez muitos investimentos em obras, promoveu destinos, qualificou muitas pessoas. Eu olhei aqui, acompanhei lá, fui no site do governo do estado do Maranhão, lá mais de 14 mil, né? No cadastro fez de 40, passou de 40 cadastros para 3 mil cadastros, então é um grande avanço. Desenvolveu bastante o artesanato, né? Que o artesanato é assim uma parte assim que a gente precisa valorizar também. Né? Para Caxias viabilizou a Beira Rio, né? Dentre tantas outras obras em todo o Maranhão. Estou fazendo uma apanhadinha para depois vocês pesquisar lá no Instagram dele, que o cara aí tem assim, um know-how, não está aqui à toa não. E só para finalizar, ele ganhou 2 prêmios, né? O prêmio de turismo em 2019 e o ano passado ganhou o prêmio de destaque do Maranhão, né? Personalidade do ano. Então, Capulé, faça suas falas iniciais, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, David. É um prazer falar com você. Você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, da sua luta. E sempre um prazer poder trocar uma ideia com você, ainda mais num dia tão especial como esse. Você disse aí, meu nome é Antônio José. Hoje é dia de Santo Antônio, a gente comemora o dia de Santo Antônio. Além disso, também é o Dia Mundial do Turismo, do Turista, que a gente precisa reconhecer essa atividade como uma atividade importante no desenvolvimento do Maranhão. Eu acho que a gente ainda precisa, a gente avançou muito nos últimos 3 anos. Eu sou suspeito para falar, mas os números não. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer até que o turismo de fato é, consiga gozar de todos os atrativos, de todo o potencial que o nosso estado tem. Foram feitas muitas coisas que eu me orgulho, que não foram feitas apenas por mim, David, mas por toda a equipe que nós tivemos a felicidade de liderar, de montar essa equipe. Você citou alguns números aí, e inclusive um desses números tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. A gente, quando chegou à secretaria, já existia um programa de qualificação profissional dos prestadores de serviço do turismo, chamado Mais Qualificação, Mais Turismo, e nós fizemos o reforço desse trabalho que era feito. Nós focamos esse trabalho, nós colocamos uma concentração maior nos polos turísticos indutores, e a gente chegou a alcançar 13 mil pessoas, 13 mil trabalhadores que foram qualificados, dada a importância que nós vamos conversar no decorrer desse nosso bate-papo aqui, a importância da qualificação, da prestação de serviço para o turista, que aqueles que lidam, aqueles que compõem o território turístico têm que estar qualificados. Quanto mais um destino turístico esteja qualificado, seus prestadores de serviços estejam qualificados, é claro que isso daí vai tornar o destino mais competitivo e mais atrativo para os turistas.
Nós também tivemos a felicidade de fazer um amplo mapeamento através da nossa Superintendência de Artesanato, um mapeamento de todo o artesanato, do rico artesanato do Maranhão, onde quando chegamos só encontramos 40 artesãos cadastrados, só 40 artesãos. 40 trabalhadores podiam se dizer de fato de direito artesão, estavam formalizados como artesão. Depois de todo esse trabalho de mapeamento e de cadastramento, nós entregamos à Secretaria com mais de 3 mil artesãos cadastrados, formalizados. Só aí na nossa Caxias aí eu tive a felicidade e a satisfação de entregar mais de 100 carteiras, o que me deixou muito feliz. Também tivemos a felicidade de deixar um número bastante expressivo em relação aos centros de atendimento ao turista. Nós tínhamos 5 CATs, todos os 5 localizados na ilha de São Luís, e quando nós deixamos a secretaria no dia 1º de abril de 2022, nós entregamos com 22 CATs, 22 centros de atendimento ao turista espalhados pelos principais polos turísticos, pelos principais destinos turísticos do Maranhão, Barreirinhas, Imperatriz, Tutóia, enfim, todos os grandes destinos turísticos do nosso estado. A gente tem muito o que fazer e a gente vai fazer. Inclusive, eu tenho me dedicado muito a levantar essa bandeira, a sensibilizar as pessoas de que o turismo é uma indústria sem chaminé e nós temos um grande potencial que pode ser, e eu gosto sempre de repetir essa palavra, o turismo pode ser sim a alavanca de desenvolvimento do estado do Maranhão. Eu creio muito nisso. A gente fez e a gente construiu muita coisa, mas obviamente que a gente tem ainda muito caminho a percorrer. Eu tenho uma consciência disso e espero continuar contribuindo, porque eu não sou mais secretário do turismo, mas eu continuo amigo do turismo do Maranhão, continuo acreditando no turismo do nosso estado, e tenho certeza que nós temos grandes planos, grandes projetos, e a gente vai avançar junto com o turismo do estado. Isso aí. Também acredito até que para fazer o turismo acontecer, como você disse, não precisa ser um secretário. Claro que o secretário viabiliza muita coisa, mas cada nós, empresários, enfim, pode fazer esse turismo acontecer. Como você mesmo disse, é uma fábrica sem chaminé, né? Basta acreditar no potencial que tem e botar a roda para girar. Mas o tema da nossa live é justamente essa qualidade de atendimento ao turista e promoção de destino, né? Essa promoção de destino, ela vem da promoção turística, né? Eu fiz uma pesquisada e essa promoção turística ou promoção de destinos, ela é a difusão de um lugar para que pessoas conheçam e comecem a conhecer, né? O que, abrindo um parênteses, é o que a Vatican Turismo faz. Ela difunde alguns locais que até então é desconhecido pelas pessoas aqui mesmo de Caxias. Então, isso é difundir, né? Fazer promoção de destinos, né? E o marketing de destino é colocar isso na mídia, né, e explanar, fazer com que as pessoas digam assim, eu quero também conhecer, eu quero ver lá, porque estão dizendo que é isso e isso, então eu quero tirar a prova. E a pergunta que eu faço, né, essa mediação, é o que deve ser feito para que hoje as promoções de destinos vá para mais outras cidades, que a gente sabe que no Maranhão tem umas cidades pontos-chaves e que a gente sabe também que o Maranhão é bem grande, é enorme, e o que poderia ser feito para que essas promoções de destino aumentassem, por exemplo, aqui em Caxias? Olha, primeiro falar da promoção como todo, da promoção de um destino. É fundamental a promoção, para quem não sabe, são as ferramentas, é a estratégia que a gente usa para atrair mais turistas para aquele determinado destino turístico. Então, aqui no Maranhão já existia, e nós tínhamos já uma competentíssima equipe que fazia parte da Superintendência de Promoção e Marketing do nosso estado. O que a gente fez foi dar asas para essa superintendência. E como que a gente fez isso? Primeiro, a gente promoveu o estado em todas as principais feiras nacionais e internacionais. Nós ampliamos muito a participação do Maranhão nas feiras, nas principais feiras nacionais e internacionais. Eu, pessoalmente, participei de muitas feiras onde a gente ia juntamente com a equipe promover, mostrar todas as belezas que o nosso estado tem, mostrar tudo aquilo que o turista pode ter no nosso estado, e nós somos muito privilegiados, porque a gente tem uma biodiversidade absurda, nós temos muitos biomas aqui no nosso estado, principalmente para quem procura
o ecoturismo, para quem procura o turismo de aventura, eu acho que o Maranhão é o local, o Maranhão é o lugar. Nós ficamos numa área, como eu disse, privilegiada de transição entre a Amazônia e o Nordeste, e isso daí acaba nos colocando nessa posição de privilégio a qual eu falei. Então, nós fizemos essa ampliação dessa estrutura de participação nas feiras nacionais e internacionais. Nós fizemos... nós renovamos todo o enxoval promocional do nosso estado, que passa por novos vídeos, que passa por folheteria nova, e isso também é um elemento muito importante na promoção do destino, porque você precisa ter esse portfólio, não só para que o turista, mas principalmente para que os operadores do turismo, das operadoras de turismo, as agências de viagem, o agente de viagem possa promover, porque eles são de fato fundamentais dentro dessa construção. Nós tivemos muitas ações junto desses agentes, junto dessas operadoras, fizemos várias ações com a Gastu, que é uma importante operadora dentro do Brasil, e a gente mostrou da importância de estreitarmos os laços, de conseguirmos promover o Maranhão, porque na verdade, David, o turismo ele é uma grande ferramenta, que existe vários segmentos, vários componentes e que eles têm que andar casado um com o outro. Se a gente tiver dessas ferramentas fora do lugar, a gente tem uma dificuldade muito grande de promover o destino. Então, dado a esse trabalho coordenado por mim, claro, liderado por mim, mas de toda uma equipe muito competente da secretaria, nós conseguimos avançar bastante e os números, como eu disse, falam por si só. Para que você tenha uma ideia, David, nós tínhamos, quando eu entrei na secretaria, um orçamento anual de 5 milhões de reais. Eram 5 milhões utilizados para que pudesse ser feito pudesse ser feito investimentos dentro do turismo no nosso estado, da política pública do turismo. E aí tu consegue englobar todos os segmentos, todos os setores da secretaria. E quando eu deixei a secretaria em 2021, foram 44 milhões executados. Nós partimos de 5 milhões no primeiro ano para 44 milhões no último ano. Isso mostra que nós avançamos bastante, nós sensibilizamos o governador, que já tem uma visão muito aguçada do que é o turismo, ele passou pela presidência da Embratur, mas ele precisava de alguém que tivesse também conectado com as ideias dele. A gente captou bem o espírito do governador Flávio Dino, que era o grande maestro do governo, sem dúvida nenhuma, e a gente acabou concentrando todos os nossos esforços nessa missão. Para que você tenha uma ideia, David, é investido o estado do Ceará, sem dúvida alguma, é um dos grandes cases de promoção de destino, de desenvolvimento da atividade turística nos últimos 20, 30 anos. Sem dúvida alguma, o Ceará tem um papel fundamental, inclusive serve de espelho. A gente tem que se espelhar nos bons exemplos. Como eu disse, ele é um grande case. Mas para que você tenha ideia, são investidos somente na promoção turística mais de 150 milhões anuais. Para que você tenha ideia, eu estou aqui festejando que nós conseguimos avançar de 5 milhões para 44 milhões e o estado do Ceará consegue investir somente na promoção turística mais de 150 milhões de reais. E é por isso que ele consegue atrair um grande número de turistas todos os anos. Mas claro que é importante mencionar, David, desde quando você achar que deve intervir, eu falo muito. Não, pode Mas falar. quando Pode... você achar... eu acho importante, acho fundamental que no desenvolvimento dessa política pública deva existir, mais do que qualquer outra, uma integração entre o poder público e a iniciativa privada. Não se pode falar de turismo sem o poder público e sem a iniciativa privada de braços dados, caminhando juntos. Eu digo que sempre que o poder público é importante no direcionamento da política, no fomento da atividade, no incremento da infraestrutura turística, mas sem a iniciativa privada forte, que faça investimentos, que tome o seu lugar, a gente não consegue avançar no turismo. E a gente tentou, ao longo desses 3 anos, com grande êxito, sempre sensibilizar todo o trade turístico da importância de caminharmos juntos, da importância de estarmos sempre conectados. Não adianta o governo puxar para um lado e a iniciativa privada, o trade turístico, puxar para outro. Inclusive, isso serve de parâmetro que aconteceu em Caxias nos últimos anos. Eu acho muito importante. O prefeito Fábio Gentil, ele tem grande mérito em relação ao novo olhar que nossa cidade tem em relação ao turismo. E como que o Fábio conseguiu isso? Ele conseguiu isso com a construção de alguns equipamentos públicos que dotaram a nossa cidade
de uma grande visão em relação ao turismo. Por exemplo, posso te citar como o maior exemplo, evidentemente, o Mirante da Balaiada, mas nós temos também a Praça da Chapada e temos também, por que não, Natal Iluminado, que tem um alto potencial turístico, tem um alto potencial, um alto atrativo turístico no final do ano, posicionando o nosso município como nunca antes, como um destino turístico E que é evidência que o turista possa querer conhecer. Mas eu sempre digo que foi dado o primeiro passo em Caxias. E eu consigo assistir de uma forma muito satisfatória ver a iniciativa privada se formando, e essa iniciativa sua com o Pedro da Quatro Cantos, ela é fundamental. A gente não pode só esperar o poder público, a gente também tem que fazer a nossa parte. E quem vai fazer essa parte dele? É quem acredita em Caxias, quem acredita na nossa cidade, quem acredita no potencial do turismo da nossa cidade, que tem uma história riquíssima. Caxias tem um potencial riquíssimo do ponto de vista do turismo histórico-cultural. Caxias tem um grande potencial em relação aos nossos mananciais de água. Você sabe que Caxias é cortada por vários riachos que colocam a cidade com uma posição privilegiada. Tem também aqui aquele espetáculo que é o Novo Mucambo, né, que recentemente ganhou aí a todos os Instagrams dos caxienses, postando um lugar realmente foi um fantástico, destino sensacional. promovido. Foi um destino promovido, o Novo Com Mucambo. certeza. Inclusive porque essa ferramenta que nós estamos falando agora, Instagram, todas essas redes sociais, são de forma muito expressiva, de forma muito forte, grandes promotores de destinos turísticos, para o bem ou para o mal. Então, assim, a gente tem que estar sempre antenado aqui nas redes sociais, usá-las da melhor forma possível. A gente cita aqui em relação à promoção turística, que é o tema principal, mas eu falo num contexto geral, num contexto mais amplo, num contexto lato sensu. E aí vocês, voltando aqui, vocês fizeram um trabalho fantástico, como também assim, a gente tem que tirar o chapéu e bater muitos aplausos para a Luciana. A Luciana faz um trabalho brilhante, né? À frente da empresa dela, que é uma empresa pioneira na nossa cidade, né? Quando Mais pouco se falava. de 12 a 13 anos. Poxa, e ela faz um trabalho muito importante. Ela hoje também, salvo engano, ela é presidente do Conselho Isso, Municipal de isso, exato. Turismo, que pela primeira vez, depois da chegada de vocês, dessas figuras que eu relatei, começa a ter uma efervescência na nossa cidade de se discutir, porque como que você vai falar de turismo sem que você tenha a saúde funcionando da forma que a gente precisa? Como que você vai falar de turismo sem ter as ruas limpas, sem ter as ruas sem buraco? Como que você vai falar de turismo sem a segurança pública adequada? Porque o grande mote que é utilizado, que a gente utilizava aqui na Secretaria de Turismo, é que o que é bom para os turistas é bom para quem vive aqui. Se a Exato. cidade é boa para qualquer turista, ela tem que ser boa para quem vive aqui. Então, a gente precisa Quando discutir você vai todos os para assuntos. sua casa, você não vai levar ela para um local sujo, você quer levar para o melhor lugar, alojar ela no melhor quarto na sua casa, você quer deixar a pessoa em casa mesmo. Então, essa é a proposta que quem trabalha com turismo quer. Essa casa limpa, agradável, para que quem chega aqui, né, se instale e queira voltar, ou até mesmo ficar. Toda certeza. E isso volta também para aquela relação da promoção turística e para a qualificação da mão de obra. Porque o grande mistério, o grande desafio da atividade, da política, é que você tem que promover o destino. Mas a gente precisa também ter uma mão de obra qualificada para receber esse turista. Porque você corre o risco de queimar o destino. É E a gente verdade. precisa tornar que essas pessoas, esses visitantes, esses turistas que venham conhecer o Maranhão, que venham conhecer Caxias, e eu falo Caxias para quem eu estou vendo aqui, tem muita gente entrando de outras cidades, já vi aqui o secretário municipal de turismo, meu amigo Carlos de Barreirinhas, já vi aqui o Yuri de Humberto de Campos, eu estou vendo muita gente entrar de outras cidades, mas a gente tem falado bastante em relação a Caxias, porque tanto eu quanto você, nós somos de Caxias, Isso. então a gente está falando Para da casa, nossa casa. para casa não podemos fugir disso. É. Então, a gente precisa ter essa relação de uma promoção turística forte, mas também de uma qualificação
condizente com essa promoção, porque você corre o risco, como eu disse, de queimar o destino. E a mão de obra qualificada, uma prestação de serviço eficiente na atividade turística vai ser sim um grande elemento promotor do destino, porque a pessoa que vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, que seja do exterior, que venham para o Maranhão, que sejam bem recebidas, que se sintam aqui bem acolhidas, bem atendidas, é claro que elas irão voltar para suas casas, irão levar boas referências, e essas pessoas que sejam destinatárias dessas boas referências, claro que elas terão também o interesse de vir conhecer os encantos do Maranhão. É verdade. E pegando o gancho aí no que tu já começou a falar do turista, né? O turista é apenas um dos atores sociais que é esse emaranhado que é o turismo, né? Porque temos os guias, temos as agências de viagem, temos os hotéis, restaurantes, mas todos envoltos é para satisfazer o turista, porque o turista é o que vai movimentar, ele que vai levar, como você disse, as boas referências, né? Ele que vai atrair outros turistas. Então, é fundamental conhecer os anseios do turista, né, proporcionar essas novas experiências. Mas aí eu te pergunto, como fazer com que essas novas experiências sejam possíveis, né, diante do que a gente falou anteriormente? Que a gente sente dificuldade na qualificação, sente dificuldade no próprio espaço, que às vezes não está condizente com aquilo que a gente quer mostrar. Então fica difícil, né, criar tantas expectativas como alcançar essas expectativas e deixar o turista de fato satisfeito, de fato com vontade de vir de novo, trazer mais pessoas e levar boas referências por onde ele for. Primeiro, a gente precisa se apropriar do nosso papel. Eu sempre digo que o trader é ator principal, ele não é coadjuvante. E a gente tem que deixar desse sentimento de patinho feio, de que o poder público é que deve fazer, que deve determinar. Eu acho que quando a gente age, David, eu acredito muito nisso, quando a gente age de forma unida, de forma cooperada, a gente consegue alcançar nossos objetivos. E é reivindicar, reivindicar. Porque, claro que todo gestor, por mais que ele não tenha uma visão bem lúcida do que é o turismo e da importância que o turismo tem para essas cidades, é claro que quando a sociedade cobra de forma muito evidente, de forma muito contundente, ele acaba se sensibilizando, ou por bem ou por mal, mas acaba se sensibilizando. E a gente precisa também fazer aquele estudo. Não pode ser uma coisa aleatória. O David acha uma coisa, o Pedro acha outra coisa, a Luciana acha outra coisa, o Léo Barata, que é o secretário, acha. Não, a gente tem que discutir o que de fato a gente precisa para a nossa cidade cada vez mais explorar a atividade turística. Eu acho uma coisa fundamental, que eu sempre defendi isso, David, é que, você sabe, nós temos, eu disse que nossa história, nossa cultura é muito rica, e ela é, de fato, um grande ativo turístico que nós temos. Ela tem uma atratividade muito grande. E a gente tem a vizinha cidade de Aldeias Altas, que, para quem não sabe, Gonçalves Dias nasceu em Caxias, mas hoje a área que Ele Gonçalves Dias é nasceu, ali a mata do Jatobá, ela faz parte hoje de Aldeias Altas. E por que não fazer de forma cooperada? Eu acho que a gestão pública moderna, ela tem essa premissa de se trabalhar de forma cooperada quando os interesses são convergentes, quando todo mundo sai ganhando. E por que a gente não pode trabalhar de forma cooperada? O prefeito de Caxias, junto com o prefeito de Aldeias Altas, e a gente fazer um tour até lá onde Gonçalves Dias nasceu, na Mata do Jatobá, dar uma melhorada na infraestrutura, que não precisa grande coisa, não precisa muita coisa, David. E eu tenho certeza que isso tem um grande poder. Nós estamos falando dos maiores poetas mundiais do romantismo. Tá entendendo? Gonçalves Dias é cultuado não só no Brasil, mas em todo o mundo como um grande poeta que foi, fato. Então a gente precisa unir esses esforços. Eu sempre digo, eu sempre defendo que eu acredito muito na força da coletividade. E, claro, também no planejamento. Eu acho que política pública ela deve ser, acima de tudo, planejada. Planejada, discutida. A gente tem que reunir todos os atores que sejam interessados, que vivam o tema, que entendam do tema. claro. E, com certeza, quando há esse diálogo, quando há essa dinâmica, com toda certeza, todo mundo sai ganhando. E eu consigo enxergar Caxias, como eu disse, a administração do Fábio tem esse método de ter despertado. Eu não sei nem se a visão dele foi esse mesmo, ou se foi aquela história que atirou no que viu e acertou no que não viu. Mas, de fato, ele tem esse método de ter despertado a nossa cidade para a importância do turismo e para o nosso potencial turístico.
Mas eu acho que a gente tem ainda uma estrada muito longa a percorrer até que Caxias consiga, de fato, se tornar um destino turístico consolidado e, mais do que isso, de ter uma atividade turística forte na nossa cidade. E É, eu você... falo, claro, Isso. claro que eu falo do turismo receptivo, porque do emissivo a gente já tem um grande trabalho feito pela Sim. Luciana, feito ali algumas décadas atrás pela Ventu e outras pessoas que trabalham, Marinette, enfim, toda essa galera aí que já há muito tempo tem trabalhado, tem lutado e a gente respeita muito. É, você praticamente já respondeu minha próxima indagação, que eu fiz uma pesquisa no site da Embratur. Claro que quando a gente pesquisa lá os pontos turísticos do Maranhão, vem primeiramente sempre Lençóis Maranhenses, depois São Luís, a capital, né? Em seguida vem Barreirinhas, São Lençóis, Atins, Santo Amaro, depois Carolina, com a Chapada das Mesas, e Alcântara também, com seu forte turismo religioso. Aí a gente se Tutóia, Tutóia também, viu? Tutóia, pronto. E a gente se pergunta por que Caxias ainda não conseguiu entrar nesse roteiro de quando a gente for pesquisar lá, o turista internacional vai pesquisar lá na Embratur, por exemplo, e bota pontos do Maranhão turístico e Caxias ainda não aparece. Por quê? Porque isso é um passo a passo. Isso daí a gente tem que fazer a lição de casa. Não é só a gente querer e dizer vamos fazer turismo e do dia para a noite isso vai acontecer. Isso tem um perpasso, a cidade tem que se preparar para isso, a cidade tem que ter uma política de promoção, a cidade tem que ter um conselho municipal ativo, como agora a gente começa a ter, para se discutir os pontos, para se resolver esses pontos. A gente tem que ter uma olhada da gestão municipal vocacionado para se melhorar, para se incrementar a infraestrutura turística da cidade, naquilo que a gente pode fazer. A gente tem que ter um trabalho da Secretaria Municipal que possa ser, evidentemente, juntamente com a Secretaria Estadual, para que a gente crie roteiros mostrando toda a história. A gente tem vários potenciais aí de fazer um tour, por exemplo, pelas centenárias igrejas de Caxias. A gente tem várias igrejas centenárias que têm um grande e rico potencial e a gente pode fazer isso daí. A gente pode também, Caxias também tem que fazer, melhorar a infraestrutura de serviços, porque tu não pode falar de turismo sem serviço. A gente tem já, por ser Caxias é uma cidade de médio e grande porte no estado do Maranhão, e a gente tem uma boa infraestrutura de serviço no nosso estado, na nossa cidade. A gente tem hotéis, bons hotéis, uma rede hoteleira muito boa na nossa cidade, a gente tem bons restaurantes na nossa cidade, e a gente não tinha uma coisa que a gente começou a ter, que vocês são responsáveis por isso, receptivo. A gente precisa de receptivo para a gente poder receber o turista. A gente só tinha até pouco tempo só agências emissivas que mandavam turistas para outras cidades, mas a partir da Quatro Cantos e dessa ideia que vocês têm, claro que nasce aí um receptivo com grande potencial de receber os turistas. A gente precisa, e vocês contam comigo nisso daí, independente de qualquer coisa. Eu não sou mais secretário de turismo do estado, mas eu continuo um grande amante da minha cidade, Caxias. E segundo, eu sou um amigo do turismo do Maranhão, principalmente em relação à minha cidade, claro que sim. E vocês podem contar comigo também. Hoje tem um network muito grande em relação ao trade turístico do nosso estado, em relação aos grandes técnicos. Eu tive a felicidade de liderar grandes técnicos na nossa secretaria. Eu cito, por exemplo, a que foi a minha chefe de gabinete, a Karen Moraes, o Hugo Veiga, que foi o nosso adjunto e continua agora adjunto do secretário Paulo Matos, a nossa superintendente de promoção e marketing, Cristiane Miller, juntamente com o seu grande companheiro da superintendência de promoção, o Leopoldo Dickel. A gente tem o Fernando Pãozinho, que durante muito tempo esteve juntamente conosco. Eu até vi que ele entrou aqui, a gente está olhando aqui quem entrou, eu vi que ele entrou e só saiu porque ele passou num concurso em outro estado e teve que ir melhorar de vida, avançar. Mas é um grande profissional que eu aprendi bastante também, como ele foi substituído por outro grande potencial, outro grande profissional, que foi o Antônio. Nós tivemos a Hanna, que revolucionou o nosso Observatório do Turismo, inclusive o trabalho que a Hanna fez, e eu dou esse mérito a ela, porque ela foi a grande liderança ali do Observatório do Turismo. Ele foi reconhecido internacionalmente.
Isso me dá um orgulho muito grande, David, porque é um país chamado Cabo Verde, que fica na África. Eles nos contactaram querendo copiar o trabalho que nós fizemos aqui na Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão. Eles quiseram copiar o nosso trabalho e implantar lá nesse país, em Cabo Verde, que é um país, inclusive, belíssimo. Se você aí se já conhece, eu não conheço, só conheço Ainda dando não. Google. Já vi as fotos, tem praias belíssimas. E, e eles copiaram aqui toda a nossa expertise, toda a nossa inteligência e levaram lá ao Ministério do Turismo. Nós assinamos um termo de cooperação técnica, Secretaria de Turismo do Estado, com o Ministério de Turismo de Cabo Verde, e eles copiaram esse trabalho, um trabalho fenomenal. Assim como Fernanda, a Hanna teve outra oportunidade, seguiu adiante, que eu acho que isso é a dinâmica profissional, a dinâmica da vida, a gente sempre procurar melhorar, avançar. Mas também foi substituída no mesmo nível pela Letícia Sinara, também, que tem feito um trabalho espetacular. Enfim, eu tenho todos esses técnicos hoje que acabaram se transformando, dentre outros, claro, eu nem gosto de citar nomes, que a gente acaba deixando de citar outros, mas que a gente acaba fazendo uma amizade, criando laços e com toda certeza eles podem nos ajudar aí na formatação de roteiros aí para a nossa cidade, além dos grandes profissionais que temos também na nossa cidade. Aí a gente tem grandes profissionais que a gente pode roteirizar esses principais potenciais que nós temos na nossa cidade, e aí criando esses roteiros com receptivo, com essa infraestrutura de turismo. Aí se precisa investir na promoção turística, não só no período de Natal, Natal Iluminado, que é feito uma boa e grande promoção turística, mas durante o ano inteiro. Acho que Caxias tem um grande potencial, principalmente se a gente pensar no turismo rural. A gente tem na zona rural de Caxias, como eu disse, todos esses mananciais de água, todos esses riachos que eu falei, eles ficam na nossa zona rural e tem um grande potencial. Inclusive, não por acaso, David, nós, enquanto eu estive na Secretaria de Turismo, nós oferecemos 2 praças na zona rural de Caxias. Uma no povoado Engenho d'Água e outra no povoado Cabeceira dos Cavalos. Obra nossa, presente para a nossa cidade, além da Beira Rio, além da climatização das 16 salas de artesanato que nós temos ali no Restaurante Popular de Caxias, além das infinidades de cursos que nós mandamos para a nossa cidade, além da realização aí em Caxias, ainda no ano de 2019, do primeiro CEPRAM itinerante, foi feito ali, em frente ao Museu da Balaiada. Foi um evento inesquecível para mim, foi muito legal ter proporcionado isso aí da nossa cidade, juntando elementos culturais, né, apresentações culturais com artesanato. Também nós fizemos um trabalho muito forte em relação a essas pessoas que foram cadastradas como artesãs, como artesãos, tirando da informalidade, trazendo para a formalidade, que é fundamental. A Quatro Anos Turismo, né, como eu falei no início, ela é pioneira nessa questão do turismo local, do turismo rural, como tu falou, e a gente acredita nesses potenciais, né? É muito bonito a gente, né, outras cidades, enfim, dos vizinhos Piauí, Ceará, mas também é muito importante, de grande importância, a gente conhecer o lugar onde a gente mora, né? Que a gente não conhece, né? Mesmo para parar, para olhar, para contemplar. Então, isso faz parte do turismo local. City Tour é isso. Então, a gente já desenvolveu alguns City Tour. Eu queria saber, na tua opinião, assim, só para corroborar mais ainda o que a gente já acredita, o que tu acha dessa ideia de levar esse turismo local cada vez mais forte para as pessoas, não por de fora, mas principalmente para os caxienses? Porque aqui tem muito caxiense que não conhece até onde mora, não conhece a história, não conhece os personagens, não conhece que, como foi falado, o Natal Iluminado é um dos maiores do Brasil, o Fogaréu é o segundo maior do Brasil, temos a dança do Lili, que é a gente... Eu sempre gosto de incluir a cultura, porque cultura também é turismo, porque você conhece a cidade, sabe de onde vem, para onde é que vai, como se originou. Então, tudo isso é turismo. Então, na tua opinião, isso deve ser alimentado cada vez mais? Com toda certeza, com toda certeza. Também uma coisa que você não citou, a gastronomia nossa. Nós temos o pirão de Parida, nós temos a linguiça caseira, que é tão E falei que famosa está tudo também. pronto para É, falar. e que a gente tem sim que investir, a gente tem sim que acreditar que é possível, que temos potencial, que de fato nós temos esse potencial. E aí você falou essa história que o próprio caxiense acaba não conhecendo a nossa cidade. Eu vou te contar uma história.
Quando eu cheguei na secretaria em fevereiro de 2019, nós fizemos uma reunião, nós traçamos metas e eu tinha de forma muito definida onde queria chegar. E aí colocamos algumas ações, criamos alguns projetos, alguns programas e começamos a desenvolvê-los. Quando chegamos na hora de colocar isso tudo para fora, de executar tudo isso daí, aí a gente cai na pandemia. Foi terrível aquele momento, terrível de verdade. E logo depois a gente não desanimou, a gente continuou trabalhando, se preparando. Você sabe que qual é a grande diferença do poder público para a iniciativa privada? Poder público, você tem uma ideia hoje, amanhã você consegue executar. Desculpa, iniciativa privada, você tem uma ideia hoje, amanhã você consegue Isso. executar. Poder público não. Você tem a ideia, você planeja, você licita, você contrata. É um processo muito mais burocrático e acaba tomando um grande espaço de tempo. Você precisa projetar, planejar, executar, ou contratar, licitar, contratar, e aí que só no final que você vai executar. Então, depois quando foi possível, quando começamos a ter essa flexibilização em relação às regras de distanciamento social, aí o que nós vamos fazer? Porque as pessoas ainda estavam com bastante receio de viajar. E você sabe, se você tem a questão do isolamento social, que as pessoas não podiam se aproximar das outras, era recomendado que cada um ficasse dentro da sua casa, com a sua família. E o turismo é uma atividade, o que é o turismo? O turismo ele é determinado pelo deslocamento com pernoite. Isso é Verdade. turismo. Então, como é que se você não pode sair de casa, se você não pode se relacionar, se você não pode estar perto das outras pessoas, como falar em turismo? Só que aí, o que acontece? Nós tínhamos uma pesquisa que elas nos mostrava, nos identificava, uma pesquisa do Observatório do Turismo, que quase mais de 70%, na verdade, mais de 70%, algo em torno de 72%, 73%, de maranhenses não conheciam o estado do Maranhão. Os maranhenses conheciam São Paulo, conheciam Fortaleza, conheciam Belém, mas eles não conheciam Tutóia, não conheciam Carolina, não conheciam Riachão, não conheciam Barreirinhas. Então, quando foi possível isso, a gente começou a observar que houve um movimento natural de turismo interno. Essas pessoas, elas ficam... É como aquela história, a criança quando engatinha, ela primeiro engatinha, depois dá os primeiros passos, depois ela vai andando até que ela consiga correr. Então, a gente sentiu isso, as pessoas não queriam fazer viagem de longa distância, elas priorizaram viagem de curta distância. Então, acabaram tendo que viajar para dentro do Maranhão. E a gente investiu nisso através de campanhas promocionais, para o maranhense conhecer o Maranhão. E foi isso que aqueceu de uma maneira até mais rápida do que nós esperávamos todo esse trade que estava tão penalizado, que estava tão sofrido. Claro que nós demos a nossa contribuição através de editais, de fomento, que foram pioneiros no Brasil inteiro, aqui no Maranhão, os editais que nós fizemos de fomento, de ajuda financeira às pousadas, aos hotéis, às agentes de viagem, às agências de viagem, aos guias de turismo. Tudo isso daí foi pioneiro, que inclusive os outros estados, os outros colegas secretários me mandavam WhatsApp pedindo os editais, querendo saber como é que a gente tinha feito. Mas claro que a gente sabe que essa ajuda ela tem uma certa limitação, ela não consegue resolver o problema. A gente tinha receio naquele momento era de não deixar as pessoas passarem necessidade, os artesãos passarem necessidade. A gente adquiriu, a gente comprou muito material dos artesãos para que eles não passassem necessidade. Mas aí, quando foi possível retornar, fazer esse processo de retorno às atividades, onde começamos a ter esse período de flexibilização, como eu te disse, nós investimos muito na promoção, nessa ideia do Maranhão para os maranhenses, aqueceu o nosso trade turístico, aqueceu a nossa economia, foi responsável, inclusive, para corrigir esse grande erro. O Maranhão é um estado fantástico, lindo, e que o maranhense acabava não conhecendo. E a gente ainda tem, claro, um grande percentual de maranhenses que não conhece o Maranhão. Mas com a pandemia, se eu posso te dizer que teve algum ponto positivo nisso, que eu acho que isso é uma frase tão forte que eu acho que não tem o menor sentido, mas enfim. Mas se a gente puder tirar alguma coisa positiva disso, de fato, foi o aumento do número de maranhenses que conhecem o Maranhão, e isso daí acabou tornando
frequente isso. Hoje você vê frequentemente através das redes sociais que o maranhense vai sempre para esses destinos que eu, Santa Amaro, esses destinos que eu relatei aqui, do que antigamente, que a gente via todo feriado, toda viagem nas redes sociais, a gente só via Recife, Fortaleza, São Paulo, Campos do Jordão, e hoje a gente vê o Maranhão de forma bem posicionada. Pois bem, grande Catulé Júnior, a gente já está indo aí para os 60 minutos de conversa, foi tão rápido. Mas, enfim, para não delongarmos muito, até porque a gente gosta sempre de deixar um pouquinho de quero mais, quem sabe aí não vem outros bate-papos, outras conversas com outros temas. E, primeiramente, quero agradecer pela paciência e pelo tempo disponível, por ter aceito o convite aqui da Quatro Canto Turismo. E a gente encerra dando boa noite a todos e eu deixo aí você, para você fazer suas considerações finais. E deixo aqui meu forte abraço para você, caxiense, assim também, que ama essa terra aqui, que ama esse estado, que é por isso que faz o que faz. Eu quero te agradecer, David, pela oportunidade de poder conversar, de poder falar sobre turismo, que é um tema que eu me apaixonei, é um tema que eu tenho bastante carinho, inclusive tudo que eu faço, David, eu me entrego, eu faço com paixão, eu me dedico bastante, eu estudo bastante. Claro, todo mundo em Caxias sabe que a minha formação, eu sou advogado de formação e eu não tenho nenhuma pousada, nenhum restaurante, nunca tinha trabalhado em relação ao turismo, com a proximidade, com a intimidade com o turismo. Mas fui convidado pelo governador Flávio Dino para fazer essa gestão, estudei muito, tive grandes professores, grandes técnicos que me acompanharam, que me ensinaram. Hoje a gente consegue ter uma visão muito diferenciada do que é o turismo e a gente tem ciência de que a gente deu um pontapé muito forte em relação ao novo paradigma para o turismo. Eu faço votos que o atual secretário, que é um homem competente, inteligente, o secretário Paulo Matos, consiga avançar ainda mais além do que a gente foi. A casa tá construída, agora fica bem mais fácil de ter resultados ainda melhores do que o nosso. Eu sei que os nossos resultados foram muito expressivos e eu tenho muito orgulho disso. Eu divido com essa equipe, mas como eu disse, eu acho que a gente sempre tem que melhorar. Eu acho que isso é uma condição humana de melhorar, de avançar em relação ao turismo, em relação a tantas coisas que a gente precisa, o nosso estado precisa, a nossa cidade precisa, e eu vou continuar fazendo da forma que eu acredito, da forma correta, sempre com verdade, sempre com paixão, sempre com carinho. Um grande abraço e obrigado, David. Agradecemos mais uma vez e para aproveitar esses últimos minutos aqui, a gente agradece aí todo mundo que ficou aí presente, né? Mas eu fiquei olhando aqui a média de 40 a 50 pessoas direto aqui online, participando, interagindo, mandando mensagem. Não deu para responder a todos, porque senão a gente cortava o assunto. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E a David, gente. Pois só, não. só, só para terminar, para que as pessoas não Sim. esqueçam, eu sempre gosto de dizer porque acredito nisso. O nosso destino, David, é avançar. Ah, pronto. Então é isso, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Agradecemos aí o contato, os comentários. E é isso. Continue nos seguindo aí, Catucando Turismo, Catulé Júnior. E até a próxima live. Forte abraço, Catulé. Valeu. Grande abraço, David. Valeu.